Para Lucas. É só uma pergunta retórica, não precisa responder. Vocês estão lendo Lucas? Não precisa responder. Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. Quantos acharam, digam, eu achei. Então tá bom, então vamos ler. Só lembrando o contexto aqui, o anjo vem até Maria e diz, você vai ter um filho. O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai engravidar do próprio Deus. E aí então Maria, ela canta. O Cântico de Maria, conhecido como Magnificat. A ideia Magnificat aqui é simplesmente porque da tradução católica Vulgata latina, onde o texto começa Magnificat anima mea dominum, que significa minha alma magnifica o Senhor. E daí então ficou conhecido como Magnificat. Verso 46, vamos ler. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Lembra o que significa bem-aventurada? A palavra em grego aqui é makarios, e pode ser traduzido tanto como abençoada ou feliz. Esse é o sentido de bem-aventurado, é alguém abençoado. Porque muitas vezes, algumas traduções traduzem como abençoado, a palavra makarios. Outros traduzem como feliz. Por quê? Porque quem é abençoado é feliz, quem é feliz o é porque é abençoado, é quase que algo inseparável. Verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O nome da minha pregação hoje é Deus nasce no coração dos humildes. Porque este é o tema aqui do Cântico de Maria. Primeiro ela diz, Deus contemplou a humildade de sua serva, diz o versículo 48. E ela vai continuando seu cântico e diz, Deus dispersou os soberbos, Deus derrubou os poderosos e exaltou os humildes. Depois ela também diz, a misericórdia do Senhor é para aqueles que temem a Deus. Temor é apenas mais um sinônimo de humildade. Porque os arrogantes se vangloriam de não temerem a nada. Porque as pessoas rejeitam o Senhor. Porque existe uma multidão de líderes religiosos corruptos. Eles rejeitam o Senhor. Eles escolhem deliberadamente não frequentar uma igreja, porque enfrentaram muitos sofrimentos e por isso estão chateados com Deus ou estão em dúvida da existência de Deus? Não. A Escritura afirma enfaticamente que a rejeição humana em relação ao seu Criador tem tudo a ver com a arrogância. A arrogância. Este é o tema do Magnificat de Maria. O que a Escritura afirma é que demônios tremem diante de Deus. O que a Escritura afirma é que a natureza se curva ante a glória do Deus vivo e todo-poderoso. Deus diz ao vento, aquieta-te, e ele se submete. O furacão Dilma, quer dizer, o Irma, é que nós temos um bem pior, eu estou pensando nos nossos aqui. Ele devastou Cuba, chegaria hoje, ou chegou nos Estados Unidos, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora. 6 milhões de pessoas receberam uma ordem de sair de suas casas. E a Escritura anuncia em Apocalipse 7, principalmente, que Deus controla os ventos. Em Apocalipse 7, Deus ordena que 4 anjos segurem os ventos.
Deus dá ordem aos ventos e eles se submetem. Deus ordena ao mar e ele se acalma. Deus dá ordem ao fogo e ele queima. Deus dá ordens à terra e ela treme. O Deus vivo e todo-poderoso dá ordens a todos os seus elementos e a seus ministros, chamado natureza, e ela se submete. Mas Deus diz ao homem: ame sua mãe, obedeça a seu pai, se submeta aos seus líderes, contribua, pare de adulterar. E o homem diz: não vou fazer. É simplesmente um absurdo. É simplesmente um absurdo. Tem um filme que é o do Batman, eu não lembro qual, acho que era o 2, com o antigo ator, o Christian Bale, onde tem o Coringa lá, onde aquele ator que faleceu, o Heath Ledger, ele interpreta o Coringa. Tem uma cena onde o rapaz que trabalha para as empresas do Batman, o Bruce Wayne, ele descobre que o Bruce Wayne, que era o dono das empresas Wayne, na realidade era o Batman. Então, o garoto vem e joga na mesa de um dos chefes do Bruce Wayne, dizendo o seguinte, joga na mesa a papelada e diz: aqui estão as provas de que o Bruce é o Batman. O homem, então, o chefe, um dos subordinados do Bruce Wayne, que era chefe daquele rapaz, pega tudo aquilo e fala: é verdade, você descobriu mesmo. Aí ele diz para ele: deixa eu só ver se eu entendi. Você está querendo subornar porque ele pede um dinheiro. Olha, para eu não contar nada, eu quero tantos milhões. Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo enfrentar, subornar o homem que faz picadinho dos bandidos mais terríveis. Você está querendo enfrentar o homem que surge do nada, ninguém sabe nem de onde ele vem, e ele tritura todos os seus adversários. Os mais terríveis bandidos fazem xixi na calça ao verem. Mas você quer enfrentar esse homem? E aí o rapaz diz: boa sorte. E o garotinho se encolhe em sua arrogância, se encolhe em toda a sua empáfia e diz: tudo bem. A ilustração sempre é ridícula se comparado com Deus, mas nós perdemos o emprego, acontece alguma coisa ruim, alguma coisa não acontece do jeito que nós imaginamos, e o que a gente diz? Não vou mais para a igreja, não. Deixa eu ver se eu entendi. Você está com birrinha do Senhor dos Exércitos, aquele que faz os demônios tremerem, aquele que colocou exércitos inteiros em fuga, aquele que simplesmente ao dizer sou eu, fez todo um pelotão do exército romano cair ao chão. Quando Judas vem trair Jesus e os soldados se apresentam e perguntam: cadê? Onde está Jesus? E ele diz: eu sou. Diz o texto que apenas o som destas palavras faz com que aqueles soldados caiam. Deixa eu ver se eu entendi. Você está com birrinha do ser que colocou todos os santos, todos aqueles homens de Deus santos, de joelho, ao verem a glória de Deus. Isaías, Paulo, João, o grande apóstolo João, ao ver a glória de Deus, caiu como morto. Isaías caiu estatelado, desesperado ao ver a glória de Deus. E inúmeros outros nem viram a glória de Deus, apenas viram anjos do Senhor e ficaram apavorados. Deixa eu ver se eu entendi. É contra este Deus que abriu a terra e tragou e mandou ao inferno diretamente Datã, Corá e Abirão, porque eram rebeldes contra Moisés. É em relação a este Deus que você está com birrinha? É aquele que soprou e o mar se abriu? É aquele que andou sobre as águas? É aquele que estalou os seus dedos e disse: haja luz, e houve luz? É aquele que criou a matéria do nada? É contra este ser que você está meio chateado? Que você está meio... É?
É sério? Nunca me esqueço, um dia fui visitar uma pessoa. Ele era... Quando eu cito alguém assim, você nem vai saber quem é. Na minha intenção não é expor ninguém. Você nem vai imaginar quem é. Eu mudo o nome. Mas o fato era uma pessoa de uma, pelo menos aos olhos do mundo, de uma posição bem elevada, e havia perdido seu filho. E por conta disso disse, não vou mais buscar o Senhor, não quero mais Deus. Eu disse assim para ele, deixa eu ver se eu entendi, eu não quero, eu nem posso imaginar o tamanho da sua dor, mas deixa eu ver se eu entendi. Você acredita que Deus tirou a vida do seu filho? Porque se você está bravo com Deus, é porque no meio de 7 bilhões de habitantes, Deus tinha o poder de fazer algo diferente na sua vida. E no meio de 7 bilhões de habitantes, Deus viu você. E ainda assim não o fez. Então, ao dizer que você está bravo com ele, você confirma que ele é soberano e que ele é poderoso. No meio de 7 bilhões de habitantes, ele viu você, ele viu seu filho. Ele disse, é contra este ser que você está bravo? É sério isso? Mas assim nós vamos vivendo. Grande parte de nossos problemas se dão aí. Não sem razão. Não sem razão. As bem-aventuranças começam com bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é um sinônimo de fé. É declarar, eu creio em Deus e não confio em mim. Ele é poderoso, eu não sou. Ele é justo, eu não sou. A salvação não é do rico e nem do pobre. A salvação é daquele que possui fé. E a fé sempre se manifesta através da humildade. Não sem razão, é muito bom orar de joelhos. É isso que esse texto tem a nos dizer. Em primeiro lugar, esse texto tem a nos dizer que todos precisam de um Salvador. No verso 46, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que Maria quis dizer quando ela chama Jesus de Salvador? O que ela quis dizer? Ela pode ter, estava pensando, Salvador dos inimigos, dos romanos, por exemplo? Pode ser. Essa é uma maneira que Deus se refere a nós. Por exemplo, Samuel 11:13. Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Qual é o contexto aqui? Qual é o contexto dessa palavra? Saul, guiado por Deus, salva Israel do rei amonita, Naás, que queria destruir Israel. Então havia uma peleja ali, porque algumas pessoas não ajudaram, e alguns disseram, vamos matar esse povo aqui dentre nós, aqui, esses traidores. E Saul vem e diz, não, hoje não é dia de morte. Por quê? Porque Deus deu libertação, deu livramento a nós. Deus nos salvou de nossos inimigos. Este é um sentido da palavra, inúmeras vezes é utilizado no Antigo Testamento, para se referir a Deus como o Salvador, aquele que nos salva de nossos inimigos. Mas não é este o contexto aqui. Aqui é salvação de nossos pecados. Por quê? Mateus, Evangelho sinótico, ou seja, semelhante a Lucas, dá um detalhe a mais sobre o nascimento de Jesus. Mateus, coloquei? Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, que significa Jeová salva, que tem a ver com salvação. Por quê? Porque o nome dele será salvação. Porque ele salvará o seu povo do Império Romano. Não, porque ele salvará o povo de seus pecados. Pecados. Os católicos dizem que Maria é imaculada, sem mancha. Não é isso que a Escritura diz? Católicos podem argumentar da seguinte maneira. Não, quando ela diz que Deus está a salvando aqui, Deus está salvando-a da vergonha do ostracismo, ou seja, da vergonha de ser desconhecida. Porque ela logo em seguida diz, todos me considerarão bem-aventurada. Então é isso, Deus está salvando-a do esquecimento. Ora, se assim o fosse, Deus está a salvando de uma vida insignificante, a insignificância só existe por conta do pecado, não existiria isso.
se eles dissessem, como de fato dizem, não, está salvando dos inimigos. Ora, só existe nação oprimindo outra nação por conta do pecado. Não importa do que Deus nos salve. De alguma maneira, direta ou indiretamente, Deus sempre está nos salvando de nossos pecados. Porque naquele dia, quando nós estivermos com Deus, nossa salvação estará completada. Por quê? Porque todos os inimigos, toda a vergonha, todas as desgraças, todos os sofrimentos serão eliminados. Portanto, toda salvação, direta ou indiretamente, tem a ver com a maldade humana. Mas, sem ainda dúvida que Maria era pecadora, no verso 50, Maria diz, a sua misericórdia vai de geração em geração. Você sabia que Deus não tem misericórdia dos anjos? Por quê? Porque eles não possuem pecado. Misericórdia é para quem está e tem pecado. Mas, se isso ainda não é o bastante, em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo dá uma descrição de toda a humanidade, e não de maneira genérica. E não de maneira generalizada, querendo dizer apenas assim, todos pecaram, no sentido de todas as nações, todos os homens das mais distintas classes. Não é assim. Não é assim que ele diz. Ele diz, todos os homens individualmente são pecadores. Por quê? Porque ele diz assim, todos pecaram. Não há um que faça o bem, vírgula, nem um sequer. Para que ninguém ache que ele está generalizando. Para que ninguém pense que ele está apenas classificando pessoas de todas as classes, de todas as cores, de todos os países apenas. Mas querendo dizer que talvez dentre eles ali exista alguém bom. Ele diz, não há um sequer. Não há um que busque a Deus, vírgula, nem um sequer. Em Romanos 5,12, Paulo diz, Adão pecou e a morte passou a todos, porque todos pecamos, diz Paulo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 2 a 3, o apóstolo João vê o livro da salvação, o livro da vida, todo selado, todo fechado, e começa a chorar muito, porque ele explica, não havia um homem sequer digno, no céu, na terra e debaixo da terra, não havia um ser sequer digno de abrir e desatar o livro da salvação. E se isso ainda não é o bastante, a cruz é a prova maior de que Maria também era pecadora. Por quê? A Bíblia anuncia que um inocente deveria morrer por outro inocente. Por que Jesus Cristo veio à terra? Porque nunca houve uma alma completamente inocente neste mundo. Se houvesse, Maria estaria na cruz do Calvário em nosso lugar. De maneira alguma, eu falo isso para que os católicos fiquem com raiva de mim ao me ouvirem na rádio. Estou apenas dizendo isso para que vocês se convertam. O que a Escritura anuncia é que Maria foi espetacular. Espetacular. Foi uma grande mulher de Deus. E mesmo assim, que todos, que até Maria, precisava ser redimida de seus pecados, precisava ser lavada completamente de seus pecados. Querendo com isso dizer a você, meu querido, que o seu avô, ele precisa de salvação. Pastor, ele é uma boa pessoa. Como você sabe? Se Maria, e se até mesmo Paulo, e todos os santos do Senhor, todos eles declararam acerca de si mesmos, somos pecadores. Davi disse, eu em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci em pecado. Isaías, o grande profeta, diz, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo diz, no final de sua vida, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e veio ao mundo. Para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas meu avô, ele parece ser uma boa pessoa, ele é católico, mas é uma boa pessoa. Querido, logo de cara, ele já quebra os primeiros mandamentos. Não farás para ti imagem nem semelhança alguma do que há em cima na terra, nem nas águas, nem na terra, nem debaixo da terra. Como você diz que ele é bom? O que é alguém bom? É o que a Bíblia diz, não o que nós medimos, não o que nós achamos. Não o que nós achamos. E a Escritura anuncia que Deus conhece os segredos dos homens, o que vai no coração humano. 1 Coríntios 13, Paulo diz que é possível entregar o corpo para ser queimado e ainda assim não ter amor. É possível
vender todos os bens aos pobres, mas não possuir amor. Isso é possível. Por que pessoas fazem isso? O que, pastor? Deu todo o dinheiro e ainda assim não tinha amor? O exemplo que eu mais gosto de citar é o de Aquiles. Aquiles ouve profecia do oráculo, dizendo, se você for a Troia, você vai morrer naquela guerra, mas o seu nome vai ser lembrado para sempre. Se você ficar aqui na Grécia, você vai ter uma vida plena, abundante, vai ter uma boa vida, mas o seu nome não vai ser lembrado. O que Aquiles escolhe? Prefiro morrer a deixar o meu nome cair no limbo. Arrogância. Quantas pessoas fizeram assim? Ai, Gandhi. Ele era pobre, ele não sei o quê. Dá uma lida melhor na biografia dele. Você já vai ver algumas coisas bem estranhas. Que ele amava tanto a multidão, mas parece que não gostava muito do próprio filho. Porque tem um monte de gente que ama a humanidade, mas odeia as pessoas. Não é jogo de palavra. Tem gente que gosta de um monte de gente, de palanque. Ele só detesta é ter que amar o próximo. Amar a multidão, todo mundo ama. O amor é o próximo, diz a Escritura. Já reparou como que as pessoas ficam sensibilizadas com um africano que está passando necessidade lá no outro continente? Oh, queria tanto ajudá-lo. Só vai lá. Aí passa alguém do lado dele. Ele não ajuda. Que o povo ama a humanidade, mas detesta o próximo, o ser humano. Gandhi gostava de dormir, tomar banho com moças nuas. Você não conhece todas as histórias, você não conhece o coração humano. O que a Escritura diz é que todo homem é mau e alimenta pensamentos pecaminosos em seus corações constantemente. Não existe história do índio puro. Sua avó é pecadora, seu filho é pecador. Todos nós nascemos em pecado. E não há uma alma sequer que poderá estar diante de Deus em seu próprio nome. Por isso estamos aqui em o nome de Jesus. Por isso oramos em o nome de Jesus, que não significa orar em nome de Jesus no final da frase. Dizer a frase em nome de Jesus no final da oração. Orar em nome de Jesus é dizer, Senhor, estou aqui no nome de Cristo, porque o meu nome é sujo, porque o meu nome está cheio de dívidas com Deus. Mas eu estou aqui porque Ele é o meu Salvador. Ele morreu em meu lugar. Ele é o inocente que me lavou de toda a minha iniquidade. Quantos creem? Seus parentes precisam ouvir o Evangelho. Sua avózinha que você diz que é boa precisa ouvir o Evangelho, precisa crer. Porque a Escritura diz que todo aquele que não crer em Cristo já está condenado. Mas pastor, ela crê em Cristo e em Maria. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem crê em Cristo e mais alguma coisa, não crê em Cristo. A verdadeira fé começa quando nós sabemos que não somos dignos de pedir nem mesmo uma bala. Nem mesmo uma bala em nosso próprio nome. A fé cristã verdadeira começa com a oração do publicano, ao lado do fariseu. O fariseu dizia, dou dízimo, jejuo, eu sou uma bênção. Obrigado, porque não sou como este publicano aqui do meu lado. O publicano, entretanto, nem erguia a cabeça, batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Ali começa a fé cristã. Se você não teve esse entendimento, você pode se chamar de qualquer coisa. Não há muita diferença. Pode se chamar de espírita, católico, qualquer nome. Não cristão. A fé cristã começa aí. Eu preciso de um Salvador. Segundo, a misericórdia de Deus é sobre aqueles que o temem. Diz Maria no versículo 50. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dando uma lista dos pecados humanos. Um resumo dos pecados humanos. E conclui com a seguinte sentença: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, o que Paulo está dizendo e concluindo é, sabe por que as pessoas pecam? Porque elas não temem a Deus. Não temem. Em Êxodo 20:20,
Deus se apresenta diante do povo com fogo, com relâmpagos e trovões. E o povo fica apavorado. E Deus explica por que assim o fez. Deus assim o fez. Eu o fiz desta maneira, para que o meu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Quando há temor, haverá santidade. Mas o que é temor, senão o reconhecimento de que somos fracos? Quem é que sente medo, senão os fracos? Fracos é que sentem medo. Corajosos não temem, ou pelo menos não se deixam vencer pelo seu temor. O cristão se deixa vencer pelo temor a Deus. Você sabe, coragem, você pode ter medo e mesmo assim enfrentá-lo. Isso é coragem. Você está com medo lá, quando você tinha 15 anos, lembra? Aí o cara falava, te pego lá fora. Era terrível, né? Negócio ruim, né? Aconteceu isso comigo uma vez. Um cara grande. Eu quase falei, não, bate em mim agora. Porque eu vou ter que esperar até sair. Nossa, eu não vou aguentar. Bate em mim aqui agora. Por favor. Eu vou ficar 2 horas esperando. Falei, nossa, como é que vai ser? Vai vir na cara. Bate agora. Coragem é enfrentar o que você tem medo, mas eu não era. O corajoso é enfrenta. O temor a Deus é aquele ato de dizer, não, eu não posso enfrentar o meu medo em relação a Ele. Eu tenho apenas que me render e dizer que eu sou um fraco. Dizer que eu não consigo, que eu não posso. Isso não é um sinônimo de humildade? O temor do Senhor é para aqueles que o temem. Existe um mandamento bíblico que diz o seguinte: se você, ao estiver trazendo sua oferta ao Senhor, se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa sua oferta ali, se reconcilia com o seu irmão e não esquece de trazer a oferta. Veja, o irmão estava me contando sobre isso esses dias. Um rapaz, que era cristão também, estava muito chateado com ele. Muito chateado, não estava falando com ele. E ele foi me contando a história, eu conhecia a história dos dois. E eu realmente, junto com ele, achava que ele não tinha culpa alguma. Mas o outro irmão continuava com o beicinho virado para ele. Então ele me disse o seguinte: pastor, eu não preciso dele para nada. Nada. Ele não é o patrão, ele não me ajuda em nada. Na realidade, nem gosto da companhia dele. Não faz diferença nenhuma para ele não falar comigo. Não sinto falta alguma. Nossa, é um favor que ele me faz. É um favor. Mesmo assim, aí eu estava no culto, lembrei-me dessa passagem. Eu falei, eu preciso mandar uma mensagem para ele, falar com ele. Falar, olha, se eu te magoei, me perdoa. Porque veja, nós fazemos isso muitas vezes. Você vai lá e se humilha. Mas por quê? Porque precisa de algo. Ai, se eu não falar isso, meu patrão vai mandar embora. Aí você vai e fala, patrão, desculpa. Ou com qualquer outra pessoa que você depende dela. Não era o caso dele. Ele só tinha um fator que o motivava a fazer aquilo. Temor de Deus. Só isso. Na realidade, ele tinha até medo de ir lá, pedir perdão de algo que ele nem tinha feito. E o rapaz ainda falar, então vamos ser amigos de novo. Não, eu não quero. Não, fica aí. É isso que a Escritura diz em relação às pessoas que vivem em pecado. Quando você sabe de uma ordem divina e deliberadamente você se rebela, você está em pecado. E aí então, Isaías 59, 2 se aplica a você. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Você sabendo de algo, você ainda assim diz, não. Você está em pecado. E diz o texto, Deus não te ouve. Deus não ouve sua oração. Você se lembra de Malaquias? Quando o texto diz que os homens vinham, oravam a Deus chorando, e Deus dizia, não vou ouvir. Por quê? Porque eles estavam sendo infiéis para com as suas esposas. Eles oravam, choravam, gemiam, e Deus disse, não sou tocado por isso. Humildade é isso. Terceiro, o texto anuncia a queda
dos poderosos. Veja comigo o versículo 51. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela dá sentenças que são semelhantes aqui. Em resumo, a sentença de Maria é: Deus vai humilhar os soberbos e exaltar os humildes. Ou melhor, ela diz, Deus já fez isso, aqui, agora. O nascimento, ou melhor, o anúncio do nascimento do Messias na vida de uma dona de casa, mulher de um carpinteiro como eu, é o anúncio de que Deus acabou de fazer isso. Não é nem que faria. Ele já fez, agora, despediu, derribou, exaltou, tudo no passado. Obviamente, esta é a ideia. Mas eu fico pensando ao ler isso aqui. Quando ela diz, por exemplo, que Deus dispersou os arrogantes, que Ele derrubou do poder os poderosos, o que ela quis dizer com isso? Porque os poderosos continuaram lá. Herodes, por exemplo, quando Jesus nasce, Herodes continuava no poder e tentou matar Jesus. Matou crianças com menos de 2 anos para baixo. Matou. Jesus foi crucificado aos pés de Pilatos, diante de Pilatos, um governador ímpio, o sumo sacerdote Caifás, maligno. Todas aquelas autoridades judaicas podres, apodrecidas, estavam lá. Todo aquele governo ímpio, pagão, imoral dos romanos, continuou lá. O que ela quis dizer ao afirmar que já aconteceu a queda deles? Maria entendeu o que parece que muitos de nós não entendemos. O que Maria está dizendo aqui é algo mais ou menos assim: eu que pensava que estes homens aí, sentados em seus tronos, é que governavam o mundo. Eu é que achava que eles é que determinavam o destino do universo. Mas quem é poderoso, como ela faz a citação aqui, poderoso é o Senhor, que me fez grandes coisas. Poderoso é aquele que pode fazer a virgem dar à luz. É este quem comanda o universo, não são estes homens. Estes homens são marionetes nas mãos de Deus. Eles continuavam sentados em seus tronos, mas Maria sabia que eles não apitavam nada, nada. Ela continua, despediu vazios os ricos, mandou os ricos embora, com uma mão na frente e outra atrás, empobrecidos. Eu pergunto, os romanos ficaram pobres instantaneamente? Os judeus, aqueles líderes judeus, empobreceram ali, com o nascimento de Jesus? Não. Eles continuaram cheios de dinheiro. Compraram Judas com 30 moedas de prata. O Império Romano continuou poderoso. Maria diz, o Senhor encheu os pobres, aqueles que estavam famintos, o Senhor os alimentou. Maria continuou pobre. 9 meses depois, diz o texto, que ela vai e consagra Jesus no templo, com a oferta dos pobres, 2 rolas e 2 pombinhos. O que ela quis dizer, então? Mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, pobres, mas enriquecendo a muitos. Ela entendeu o seguinte, o que esses homens possuem é apenas o dinheiro, e essa é a maior pobreza de todos. De todas. Eu não. Eu estou cheia de Deus. Deus vai nascer em mim. Eles são poderosos, eles são príncipes, mas Deus veio morar em mim. Maria está dizendo, todos aqueles que carregam Cristo, e nós temos uma diferença abissal de Maria, pelo menos naquele momento, nós não carregamos Cristo apenas por 9 meses. A Bíblia diz que Jesus habita em nós, que nós somos habitação de Deus. O que Maria está dizendo é que todos aqueles que carregam Cristo não são miseráveis, não são fracos e nem insignificantes. Quando você for tentado a acreditar que você é miserável, lembre-se de Maria, porque ela não diz que os poderosos iriam cair, ela diz, eles já caíram. No juízo final,
os poderosos saberão da queda deles. Nós já sabemos. No dia do juízo final, eles saberão que eles são um tipo de The Walking Dead, não é? São mortos andando por aí. É isso que eles são. São mortos. Mortos. Pessoas vazias e miseráveis. Pequenas. Agora, veja, a vida de Jesus foi dada em resgate por toda a humanidade. Toda a humanidade. Uma só vida. Você consegue medir o valor disso? E você consegue medir que esta vida habita em você? Que o Espírito Santo de Deus habita naquele que é cristão pela fé? Quando você for tentado a achar que somos medíocres e pequenos, lembre-se de Maria, que anuncia: derrubou os poderosos e exaltou os humildes, porque Pilatos e todos aqueles outros miseráveis vão voltar para casa e dormir naquele colchão maravilhoso que não traz paz à alma deles, e eles estão condenados, mas nós possuímos a vida de Deus em nós e estaremos com Cristo para todos sempre. Quantos creem? Quarto e penúltimo princípio: um Messias é para os fracos. Versículos 54 e 55. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Ela está citando aqui a profecia dada a Abraão, e depois ela diz a todos os outros que o temem, a profecia dada a Davi, de que um dia viria o Messias. Deus disse para Abraão: em ti, Abraão, um dos teus descendentes irá abençoar todas as nações. E o Novo Testamento diz que este descendente não era Isaac, era Jesus. Que o filho de Davi queria salvar o povo, que seria o rei de Israel. Não seria Salomão, mas Jesus Cristo. Então, quando ela diz aqui que o Senhor se lembrou de suas promessas feitas a Abraão, ela está fazendo uma menção à profecia extremamente conhecida no meio judaico. A profecia de que um dia viria um libertador para salvar Israel, chamado de Messias, que em hebraico tem o sentido de o escolhido, o ungido. O Cântico de Maria é uma confissão da maior esperança de Israel, que a vinda do Messias se cumpriu. O Messias era um anúncio de que Israel não poderia se salvar. Não poderia. Imagina os romanos com uma ideia dessa. Nós não precisamos de Messias não, rapaz. Que Messias? Aqui é trabalho, aqui nós damos conta. Precisamos de Messias. Aqueles homens lá do seu trabalho, eles dizem que precisam de um Messias para arranjar um emprego? Não, eles precisam só de currículo e estudar 8 horas por dia. Eles não precisam de um Messias. Os ateus precisam de um Messias para dar significado, propósito? Eles dizem que não precisam. Que religião é coisa de fraco. E acertaram, é mesmo. É mesmo. Para Maria, era fácil perceber a fraqueza dela. Era fácil perceber que ela precisava de um auxílio. Primeiro porque ela era judia. Os judeus não podiam com os romanos, afinal, quem podia naquela época? Não podia. Mas ela não apenas era judia, ela era uma judia pobre, miserável, sem influência política, social. Nenhuma. Nada. Não era alguém da elite, não era lá alguém dos sacerdotes. Não, não, não. Era a mulher de um carpinteiro. Era a mulher de um carpinteiro. A Bíblia afirma que todos nós somos fracos, a diferença é que alguns não reconhecem isso. Assim como a Bíblia também diz que todos são pecadores, alguns não reconhecem. Lembra quando Jesus disse: eu vim para os sãos, ou melhor, eu vim para os pecadores, os saudáveis não precisam de mim. Ele estava querendo dizer que existe alguém saudável? Ele estava querendo dizer que existe alguém bom? Não, o que ele estava dizendo, velho, eu vim para quem é pecador, para quem reconhece que é pecador. Eu não vim para aqueles que pensam que são bons. O mundo é dividido entre homens maus,
que reconhecem seus pecados, em homens maus que não reconhecem seus pecados. O mundo não é dividido em homens fortes e homens fracos. A vida, o mundo é dividido em homens que são fracos e se ajoelham diante de Deus e homens que são fracos e se rebelam contra Deus. Pilatos diz: tenho poder para te salvar, fale comigo. Qual a resposta de Jesus? Eu acho que ele solta quase um riso celestial ali, né? Ô garoto, você tá de brincadeira, né? Rapaz, o poder que você tem, eu que te dei, garoto. Fica quieto aí. Minha avó quebrou o fêmur. Não é mole? E aí, ela estava lá no hospital, aí outra senhorinha com o fêmur quebrado. Aí eu saí, e tinham algumas pessoas visitando minha avó, e uma moça lá falou o seguinte: nossa, isso aí é terrível, minha avó teve isso aí, e, como é que foi? Morreu. Falei, nossa, moça, mas... dá uma mentidinha aí, pô. Que coisa. Falei, porque depois não consegue recuperar, porque a idade, não sei o quê. Falei, nossa, é mesmo, fica... Puxa vida. Aí eu fui visitá-la essa semana, aí ela está sentada, está deitada na cama, para ligar a televisão, ela precisa que alguém ligue para ela. Para comer, ela precisa que alguém ajude. Para limpá-la, ela precisa de alguém. Ela tem 84 anos. Para ela é fácil dizer, me ajuda. Ela tem consciência plena de sua fraqueza. O problema somos nós, né? Somos jovens. Achamos que somos poderosos, achamos que somos como Pilatos. Que temos poder. Eu tenho dinheiro, eu tenho estabilidade. Meu emprego é garantido. Você se sente poderoso por conta disso? Do seu emprego? Eu estou sossegado. Ainda mais que o meu não pode mandar embora, não. Sou jovem, eu posso trabalhar. Não preciso de ninguém. Não preciso do meu pai, de ninguém. Você se sente poderoso? Por quê? Você é forte fisicamente? Você é bonito? Tudo isso pode ser uma coisa maravilhosa que Deus deu a você. Mas você se sente forte por conta disso? Você não será bonito para sempre. Você não será forte para sempre. Você não terá dinheiro nem estabilidade para sempre. Você pode ser um rei. Mas se você não se enxerga como um tipo de Maria, a salvação não pode nascer em você. A bênção de Deus não pode brilhar sobre você. Porque Deus resiste aos soberbos. E Deus dá graça aos humildes. Deus abençoa aqueles que erguem as mãos ao alto toda manhã e diz: Senhor, 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 eu não posso me levantar e ir ao banheiro escovar os meus dentes se o Senhor não permitir. Eu não posso ir para o trabalho se o Senhor não permitir. Eu não posso fazer nada se o Senhor não permitir. Este texto é um anúncio da queda dos arrogantes. Não pense no Cristiano Ronaldo. Não, eu estou falando de mim e de você. Não estou falando da igreja A, B, estou falando de mim e de você. Porque quando você diz, não, eu sou humilde, acabou de provar que é arrogante. Acabou de provar. O humilde, ele nunca vai saber se ele é humilde. Nunca. Ele só pode ter essa consciência se um dia o Senhor assim o disser a ele. De bate-pronto. O humilde sempre tem a concepção de que ele é arrogante e diz todo dia para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, quão arrogante e tolo eu sou. Tem misericórdia de mim. E aí um dia, e se isso for real, ele saberá se ele é humilde. Porque o Senhor vai dizer a ele: servo bom e fiel, humilde. Foste fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Quinto e último princípio para a gente encerrar. A grandeza de Deus e a alegria que brota do coração dos servos do Senhor. Versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus. A minha alma engrandece, meu espírito se alegra. Que alguns comentaristas dizem que é quase uma frase
repetida, usando palavras levemente diferentes para comunicar a mesma ideia. Isso é algo que fazia parte do estilo de escrita daquela época. De qualquer maneira, se essa interpretação estiver errada, a ideia aqui de quem engrandece a Deus é aquele que sente alegria, é feliz aquele que adora a Deus. Isso está em toda a Escritura. Essa é uma ideia inseparável. A felicidade só brota no coração daquele que crê em Deus. A felicidade verdadeira só brota na vida daquele que vive para Deus, que engrandece o Senhor todos os dias de sua vida. A verdadeira felicidade só se dá no encontro com Deus. E esse encontro com Deus só acontece por meio dos nossos joelhos, quando nós estamos ajoelhados. Salvação, felicidade, bênçãos só vêm por meio da fé, que se materializa através da humildade, que é a maior expressão de fé, talvez. Se você duvida, eu não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei, né? Mateus 15, não? Mateus 15 mostra isso, quanto que a fé é vista quando nós somos humildes. Uma mulher cirofenícia, ou seja, ela não era judia. Ela se aproxima de Jesus com a sua filha possessa e diz: Senhor, compadece-te da minha filha. Ela está passando momentos difíceis. Veja a resposta de Jesus. Não vou tirar o pão dos filhos, que eram os judeus, para dar aos cachorrinhos, que são os gentios. Agora não é a hora da salvação dos gentios. Agora eu vim para o judeu. Não vou fazer isso agora. Fala a verdade, irmãos. Já dei essa ilustração aqui inúmeras vezes, mas fala a verdade. Você chega no culto, o pastor fala um trem desse para você. Você é de outra igreja, vai. Pensa assim, vamos tentar, vai. Colocar no nosso dia a dia aqui. Você veio de outra igreja ali, aí o pastor chega, aí você chega aqui e fala: pastor, sou da outra igreja ali, mas queria que você orasse por mim. Eu falo: ó, irmã, o negócio é o seguinte, não vou tirar o pão dos filhos aqui da Resgatar para dar para os cachorrinhos, né? Irmão, fala a verdade, você não ia dar na minha cara? Fala a verdade, você ia pegar esse gasofilácio aqui e ia quebrar ele na minha cabeça. O que aquela mulher fez? Ela começou a gritar? Onde já se viu isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas não, viu? O Deus que eu conheço, já saí fazendo um barraco, né? O que a mulher fez? Veja o que essa mulher fez. Bem disseste. Eu não sou mesmo digna de comer sentado à mesa com os judeus. Eu não sou digna. Mas eu posso comer aqui debaixo. Porque os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos filhos. É isso que eu sou mesmo. Sou uma cachorra. Não há problema algum. Eu não sou digno de receber o que eles recebem. Eles são melhores do que eu. Mas, Senhor, eu não preciso nem mesmo receber o que eles recebem. Mas me dá alguma coisa, nem que seja uma migalha. Nem que seja só um pouquinho. Veja o que Jesus diz para a mulher que se humilhou. Grande é a tua fé. Veja como fé e humildade andam juntos. Veja como que o arrogante não possui fé. É impossível ao arrogante possuir fé? O que você faz? Como você ora? Você ora como uma mulher cirofenícia ou você ora como um judeu, fariseu? Senhor, tu sabe que eu sou uma bênção, hein? Como que você ora? Senhor, tanto tempo que eu estou na igreja, senhor, o senhor não tem visto lá o dízimo? Lá, pergunta o pastor Rodrigo lá. Está lá, ó, contabilizado. Senhor, o senhor não está vendo, senhor? Eu não sou como esses ímpios aí de fora, não, senhor. Como esses publicanos aí. Como que essa mulher ora? Você nunca orou assim, irmão? Puxa vida, eu já orei 300 vezes assim. Não como a mulher cirofenícia, como fariseu. Senhor, aquele ímpio lá, Senhor. É certo isso aí? O senhor está vendo isso aí que está acontecendo lá? Olha isso aí. Olha lá como é que ele está sendo abençoado. Senhor, não é possível. Quantas vezes essas coisas batem em nosso coração? Por isso o texto diz que Deus contemplou a humildade da serva dele. Humildade não é ser pobre. Humildade é reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Nada, nada, nada. A expressão aqui que ela usa, contemplou a minha humildade, a expressão aqui é, voltou os olhos para mim. Essa é a ideia. Sabe aquela ideia assim, uma multidão, uma plateia,
e de repente o foco, a luz, brilha só sobre você? É isso que ele está dizendo. Sobre quem que o foco de Deus é direcionado? Sobre quem que a luz de Deus é voltada? Ela diz, para os humildes. E o versículo 54 ela diz, o Senhor se lembrou de sua misericórdia. Nossa, mas Deus esqueceu, é? É óbvio, é só uma linguagem figurada que se utiliza de recursos humanos, de experiências humanas para comunicar o divino. Quando então diz que Deus se lembrou, a ideia aqui é o seguinte, Deus não se esquece. É uma linguagem humana que quer dizer o seguinte, parece que durante um tempo a lâmpada da misericórdia de Deus esteve apagada sobre nós. Durante tanto tempo temos sofrido, durante tanto tempo nós temos sido oprimidos por outros povos, diz Maria, mas a luz de Deus voltou a brilhar, Deus se lembrou de nós. Você já sentiu isso? Parece que em alguns momentos, parece que Deus se esqueceu de você? Que parece que a lâmpada da misericórdia de Deus não tem brilhado sobre sua cabeça? Como despertar a memória divina? Como fazer Deus se lembrar de nós? Como? Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados aqueles que são como a Ciro Fenícia, que dizem, eu não sou nada e nem ninguém mesmo. Eu não mereço nada, não sou digno de nada. Mas faz alguma coisa na minha vida, nem que seja só um pouquinho, mas faz na minha vida. Esses é que despertam a memória divina. Vamos ficar de pé?